Olá, meus amigos e irmãos na fé, visitantes do canal. Shalom Uvrahot, paz e bênçãos a todos. Em nome de Yahushua HaMashiach. Esse é um vídeo rápido, um estudo, mais direcionado aos jovens. Porém também serve para as crianças, pais, adultos, idosos, independente de idade. Vamos ler então no livro de 1 João, no capítulo 2, nos versículos 13 e 14, onde está escrito: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Elohim, a palavra de Deus, como é mais conhecido, permanece em vós e tendes vencido o maligno. Que o Eterno siga nos abençoando com o entendimento desta palavra. Aqui o apóstolo João, ou Yohanan, como é mais conhecido no hebraico moderno, ele fala aos jovens convertidos e que eram sucessores dele mesmo, do apóstolo João, que chegaram a conhecer o evangelho da salvação através do seu ministério, do ministério que o Eterno deu ao apóstolo João. E existiam pais que já conheciam as escrituras sagradas, convertidos pelo ministério do apóstolo João, e que seus filhos também eram convertidos. E esses jovens eram fiéis até a morte, tanto que vários deles morreram nas arenas, sendo queimados ou devorados pelos leões. Eles provaram a fidelidade ao evangelho, às boas novas, a Bessorá, a palavra do rei, a palavra do nosso Messias, do nosso Salvador. Por isso ele diz aqui que eles tinham vencido o maligno, porque eles não negavam o evangelho da salvação. Eles se privavam até da vida na sociedade, por amor ao evangelho, às boas novas. E eram até mortos no lugar do apóstolo João, diversas vezes. Aí no versículo 15 nós temos o seguinte: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que temos visto hoje em dia são muitos jovens amando o mundo, sendo formados pelo mundo. O mundo formando a opinião deles e o discernimento deles também, infelizmente. E até entre amigos eles buscam forças em palavras obscenas para se divertirem, palavrões, seguindo o molde desse mundo. E temos no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, temos uma orientação também aos jovens através do apóstolo Pedro. Vejam o que ele diz, o que ele disse, e assim está escrito: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros assim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus, Elohim, resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a graça. Quando o apóstolo Kefa, do hebraico moderno, o nome Kefa é o nome original do apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro ele fala assim, para serem submissos, não quer dizer que você deve ser escravo ou seguir cegamente os mais velhos, mas você ter respeito para com eles, ter sabedoria ao conversar com eles ou ouvi-los, pois muitos velhos, eles possuem experiência de vida e consequentemente adquirem sabedoria. Então temos hoje em dia muitos jovens que não respeitam os mais velhos, mas sim desrespeitam. E, infelizmente, até falam de forma obscena ou palavrões para com eles. E não é a vontade do Criador. Infelizmente são jovens não convertidos, diferentes daqueles jovens o qual o apóstolo João mencionou. Porém essa palavra são para ambos os jovens, aqueles convertidos e aqueles que não são. Qual é a palavra que sai da sua boca? Qual é o seu linguajar? Será que está agradando ao Criador? Será que agrada aos seus pais? Será que os seus pais também agradam ao Eterno? Qual é o seu linguajar? Então, meus amados irmãos, tenham
Deem ouvidos às Escrituras Sagradas, a palavra do eterno Criador dos céus e da terra, do Meler Melahim, Rei dos Reis, porque Ele tem um bom propósito de vida para com os jovens. E por isso está escrito no livro de Amós, no capítulo 2, versículo 11, o seguinte: dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz Yahweh, diz o Eterno, o Senhor, como está na maioria das traduções, para que todos entendam. Então o Eterno tem um propósito de levantar entre os filhos de Israel jovens que sejam profetas, para a honra e glória do seu nome. Porém, infelizmente, dentro de Israel e no mundo, o Eterno tem se desapontado quanto aos jovens, tanto dentre os filhos de Israel, como nos jovens em geral no mundo. E no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 17, está escrito: não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Então temos aqui que o Eterno está se irado com esses jovens, que falam somente doidices, são malfeitores, porque não estão andando segundo o caminho que devem andar, segundo a vontade do Eterno, que os chamou até para profetas, como vimos no livro de Amós. E você, jovem que já é convertido, ou que dá ouvidos às Escrituras Sagradas, mas ainda não se converteu verdadeiramente, cuide do seu falar, pois infelizmente muitos hoje em dia estão buscando forças nos palavrões, nas palavras obscenas de baixo calão. Eles não sabem falar cordialmente ou de forma educada, sem palavras obscenas ou palavrões. Então aqueles que se dizem convertidos ou creem no Eterno Criador devem evitar essas palavras, porque toda palavra torpe que sair da nossa boca será julgada. E o Eterno está te exortando aqui para que você corrija e mude o seu vocabulário, porque Ele tem boas intenções para com a sua vida. Então deixe a palavra do Eterno, o Espírito Santo, guiar você. É muito difícil controlar a língua, mas o Espírito Santo nos capacita com domínio próprio, que é um dos frutos do seu Espírito, para domarmos a nossa própria língua e evitarmos palavras que não convêm. Então temos que ter forças no que é bom, nas palavras de boa fama, ou que exaltam o Eterno Criador, ou que seja de bem ao próximo. Não palavras obscenas que xingam, porque o que o Eterno disse para Isaías, para o profeta Yeshayahu, que a sua ira não se apartou, porque os jovens só falam doidices e são maldizentes, porque são guiados, como está no versículo anterior, que eu não li, eu vou ler agora, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Infelizmente, muitos guias cegos, falsos líderes, falsos pastores, até no meio secular, têm guiado a humanidade a falar em palavras torpes e obscenas, como se fosse uma coisa legal. Porém, o Eterno está dizendo aqui, desde o tempo do profeta Isaías, que tem se irado. A sua ira não cessou com essas pessoas, e o juízo virá se não se arrependerem. Então essa palavra, esse estudo aos jovens, com todo respeito à sua fé, ou se você crê ou não, é para o seu bem, não é para causar uma animosidade, uma desavença, uma briga entre vocês, ou entre seus pais, ou entre os mais velhos, seus avós, ou pessoas que vocês encontram aí na rua, ou nos seus meios sociais, clubes sociais ou redes sociais. Não. É para que você tenha uma boa conduta diante do Eterno e para com as pessoas, e não sofram a ira que há de vir sobre muitos.
a ira do Eterno. Então, meus amados irmãos, jovens, esse é o recado ou a palavra deste dia. Farei muitos outros vídeos e estudos focalizados na juventude e também nas crianças, adultos e pessoas de mais idade. Então que o eterno Criador dos céus e da terra, o Elohim de Israel, aquele que era, que é e que há de vir, nos abençoe grandemente no nome de Yahushua HaMashiach. Deixem seus comentários e até os próximos estudos.